Pois é, né? Sempre que ocorre essa época de prenúncio de eleições para as presidências de Câmara e Senado no Congresso Nacional, nós nos deparamos com aqueles discursos bastante republicanos, aquelas preocupações, né, dos candidatos, né, falando, comparando. Eles adoram comparações, e principalmente com outras democracias, né? E aí então eu resolvi vir paramentado hoje, inclusive com estilo Star Wars, porque a gente tem que lembrar que quando o famoso episódio 4, em 1977, foi lançado, já era um processo onde havia se passado para o Império, não é? E antes havia ali uma república, né, constituída de um grande senado, não é? E dali que tudo começou e tal, mas inteligentemente o George Lucas começa a apresentar toda a saga a partir do episódio 4. Então, aqui pegando um gancho na chamada Uma Nova Esperança, né? Porque o tema, né, o temor de muitos deles é que nós vamos repetir a saga, né, saindo da República e indo para o Império, né, enfim, né, as ameaças à democracia, aquela coisa que vocês estão acostumados a ver aí através da grande mídia é um assunto sempre recorrente, né? Então, como tudo sai ali, né, daquela república, daquelas maquiações, né, eu achei que é oportuno fazer essas analogias aqui, que eu vou mostrar alguns itens interessantes. Já que a gente está fazendo comparações, vou comparar com o Congresso americano, tão em voga também, né, atualmente. Então eu achei que é bem interessante colocar aqui 7 pontos, só para quando alguém começar a falar uma besteira assim para você sobre o nosso nível de representatividade, a maturidade da nossa democracia, e você coloca alguns desses pontos aqui, né? Primeiro nós vamos falar, evidentemente, do número de senadores, né? Que nos Estados Unidos são 50 unidades federativas, 100 senadores, 2 senadores por estado. E aqui não, né? São 3. De onde que vem esse terceiro senador? Veio do regime militar, que era o senador biônico, que eles é que escolhiam. E os magnânimos deputados constitucionalistas ali, que preparavam a Constituição até 1988, eles não tiveram coragem, né? Eles não tiveram coragem de simplesmente abolir esse senador biônico, né? Porque, é claro, era uma patuscada, ação entre amigos, então vamos deixar o terceiro senador, quem paga mesmo é a União, né? Então deixa o terceiro senador, né? Agora veja, nos Estados Unidos até hoje são 2 senadores, né? Bom, aí esse é o item 1. E é claro que, só um parênteses antes que eu esqueça, se nós analisarmos historicamente desde 1988 até o presente, em geral, pode acontecer alguma coisa que não é essa média que eu vou apresentar aqui, mas em geral, os nomes que acabam sendo presidente da Câmara, presidente do Senado no Brasil, são nomes, se vocês pegarem o nome do cidadão ali, o nome de família, vocês verão que são filhotes de dinastias locais, estaduais. Podem prestar atenção, sempre ali. Então, é bastante interessante isso, né? É uma tradição aqui no Brasil que quem está ali com maiores oportunidades para se tornar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é um representante de antigas oligarquias estaduais, né? Bom, para o item 2 aqui, não podia deixar de comentar a proporção de deputados aqui no Brasil, né, com aquele mínimo e máximo, que causa uma desproporção de representatividade absurda, né? Nos Estados Unidos tem estado, como o Alasca, por exemplo, o Havaí,
que na Câmara dos Representantes, The House, tem um representante. Mesmo porque eles são inteligentes o bastante que as grandes decisões dos estados são tomadas no Senado. Eles também têm o Senado estadual e a Câmara de Deputados estaduais. Então, não sobra muito para ser discutido na Câmara americana. Ela tem um peso menor, né? E tem até hoje 435 representantes. Veja, 50 unidades da Federação Americana, 320 milhões de habitantes e 435 representantes. Nós conseguimos o recorde de termos 513 deputados em 27 estados da federação, com, vamos dizer, 215 milhões de habitantes. Vocês vejam a desproporção, vocês vejam quanto o brasileiro paga por deputado comparado a um americano. Se a gente fizer a conta equilibrando aí a paridade de poder de compra, né? Porque lá eles pagam em dólar, nós pagamos em reais, mas se fizer o custo para 27 estados para manter 513 deputados federais, sob um certo aspecto, né? Porque tudo isso sai de dinheiro de impostos, né? É muito mais pesado, né, no Brasil, sem falar que nós temos que pagar 50% a mais no número de senadores. Isso é fantástico, né? Não é realmente, veja que realmente muita semelhança quando nos comparamos aos Estados Unidos, né? Bom, o tempo do Senado nos Estados Unidos são 6 anos, aqui são 8 anos. E nos Estados Unidos, a cada 2 anos, praticamente 1/3 dos senadores, tem toda uma regrinha ali, mas praticamente podemos considerar que 1/3 está sob escrutínio das urnas. Então você pode manter o seu mandato de senador, que está terminando, né, depois de 6 anos, e que agora, por exemplo, numa eleição, como houve agora, você tem que defender o seu mandato. Por isso que ele é considerado lá um incumbente, quer dizer, ele está incumbido do cargo de senador, e tem um desafiante, que vai tentar tomar o cargo, né? Daqui a 2 anos naquele estado, pode ser que o outro senador tivesse sido eleito por alguma questão descasado, né? Foi, por exemplo, 2 anos depois. Então, o outro vaga de senador vai estar sob disputa. E de repente aquele senador que até perdeu agora, daqui a 2 anos pode até voltar para ser um desafiante para tomar a vaga do outro. Veja o dinamismo do sistema eleitoral deles, né? Há um ponto aqui que eu acho que é interessantíssimo que vocês perguntem a cada parlamentar, né? Quando a Hillary Clinton, senadora pelo estado de Nova York, ela aceitou o convite do Obama para ser secretária de Estado dos Estados Unidos, ela sabia que ao fazer isso e ela aceitar ir para um cargo no executivo, ela perderia permanentemente a cadeira dela no Senado. E essa cadeira ficou vaga até que houvesse a próxima eleição. Não tem suplente de senador nos Estados Unidos, a cadeira está vaga. Quando houver uma nova eleição, aí sim aquela cadeira será preenchida. Mas veja que interessante, aqui qualquer parlamentar assume cargo no executivo, para certas eleições na Câmara ou no Senado, eles são exonerados, votam e voltam para o cargo no executivo. Vejam a pantomima nacional que nós conseguimos criar. Alguém consegue explicar isso? Por que um parlamentar ele consegue manter o cargo dele quando ele assume uma coisa que é no executivo? É muito interessante, né? É muito interessante. Veja a fragilidade. E o medo deles é que pessoas que discordam, que critiquem, que façam manifestações, esses sim, né, são uma ameaça à democracia. Que democracia? Né? É claro, a democracia deles, né? É muito fácil. Bom, o quinto item que eu tinha anotado aqui para não esquecer, não há suplente de deputado ou senador, uma pantomima, né? Normalmente os suplentes aqui no Brasil é uma tradição ser o cara que paga a campanha do parlamentar. Pode pesquisar,
Normalmente ele que financiou, é o sócio capitalista do parlamentar, né? O sexto item aqui é o chamado voto de liderança. É sensacional. Esse voto, por exemplo, pode ser assim, um voto simbólico. E é interessante que no voto simbólico só o líder vota, né? E ele preserva todos os outros, porque eles não querem realmente aparecer com aquele voto lá na região do feudo eleitoral deles. Não. Quando é um assunto indigesto, mas tem que ser votado, é melhor que só os líderes votem. Quando é um assunto que realmente tem uma repercussão nacional, é uma coisa que efetivamente porque você vai pagar um benefício a mais, vai se criar uma nova benécia para uma classe aí, de funcionários públicos, aí eles fazem questão de ser o voto nominal. E aí eles fazem aqueles discursos antes do voto. Por quê? Porque o assunto é fofo, é um assunto bacana. Então aí ele vai aparecer, aquilo vai ficar gravado, né, pela televisão da Câmara do Senado, ele vai extrair aquele trecho e vai divulgar nas emissoras de televisão regionais, de rádio, que aliás muitos deles são os donos, né? Ou os familiares são os donos, né? Nos estados. Então fica aquela coisa, fantástica, né? Fantástica e tal, né? Então é por isso que nas coisinhas bacanas o voto é nominal. Fala assim: senhor presidente, estou aqui votando pelo país, pela minha família. Vocês já viram isso? É fantástico, né? Realmente existem certas decisões, isso é um ponto bastante interessante, certas decisões legislativas que só passam pelo Senado americano, quer dizer, coisas que são de cunho realmente federal, não tem sentido ficar passando pela tal da Câmara dos Representantes, né? Eles entendem que se é uma questão no âmbito realmente federal, só os senadores é que tem que votar e tal. Aqui você tem que qualquer coisa que tenha que passar, de qualquer forma tem que passar pelas duas casas, o que torna o processo muito mais enrolado e que sofra modificações. Quando sofre modificação tem que voltar para outra casa. Então assim, já é feito para você mudar as coisas, mas sob o seu controle. É mudar devagarzinho, não muda muito, né? Então esses são os pontos que eu coloquei aqui para vocês. Por isso que essas questões que aparecem nesse processo eleitoral, dessas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Reforma disso, reforma tributária, reforma daquilo, reforma tudo. Em geral são grandes bravatas, porque depois eles caem no próprio sistema, onde, vejam, para finalizar aqui, não há dúvida, após passada a eleição, por exemplo, americana, quem é o líder da Câmara dos Representantes. O líder será o partido que tiver a maioria. Como são dois partidos, e tendo vencido, por exemplo, o Partido Democrata, é o líder democrata. E no Senado, a mesma coisa. Pode até dar um empate, como foi recentemente um empate, mas é um voto de Minerva do que seria ali o presidente do Senado, que nem parlamentar é. Veja a inteligência dos pais fundadores da Constituição americana. O presidente do Senado, para ele ser alguém acima das questões ali do dia a dia, é sempre o vice-presidente. Ele está ali como condutor da pauta, por exemplo, do Senado, e evidentemente num caso de empate ele dá o seu voto, né? Mas só nessa situação, e ele conduz a pauta. Então veja o alinhamento. O vice-presidente, evidentemente, ele foi eleito junto com o presidente americano. Se ele é o presidente do Senado, não tem essa coisa do presidente do executivo no Brasil ter que fazer o beijamão para o presidente do Senado, que muitas vezes é de um partido de oposição do presidente. Então esse sistema presidencialista no Brasil, ele já é feito, já foi montado, não é de hoje, não estou falando de hoje, não estou falando de 88,
Ele já foi montado desde aquela oligarquia agrária lá de 1891 para não funcionar, para que haja um controle realmente, apesar de que para a população você tem uma noção de que realmente é uma cópia parecida com o modelo americano. Mas na verdade, com 30 e tantos partidos, onde você tem um partido minúsculo, com nomes muitas vezes de ideologias que partido nenhum no mundo, a não ser na Coreia do Norte, na China, você possa admitir que tem uma doutrina do que eles advogam. Ele é capaz de entrar com ações no STF, né? Sabe, com trancamentos de pauta, com pedidos disso. Então, assim, já é feito de fato para, infelizmente, para ser uma coisa disfuncional. Então, fica aí esses pontos. Eu acho que vale a reflexão dessas diferenças que a grande mídia faz questão de passar por cima.